arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Você acreditaria se alguém dissesse que você tem exatamente 7 dias de vida? Os eventos que você está prestes a conhecer aconteceram durante a festa de São João, em uma pequena cidade do interior gaúcho, onde um homem descobriu que algumas palavras têm o poder de alterar o próprio destino. O que começou como uma brincadeira entre amigos se transformou numa contagem regressiva aterrorizante. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores que questionam os limites entre coincidência e predestinação. A cidade de Santa Rosa do Sul acordou naquela manhã de 23 de junho com o cheiro de chuva no ar e a promessa de mais uma festa de São João. As ruas de paralelepípedo refletiam a luz cinzenta do céu encoberto, e os preparativos para a celebração noturna já movimentavam a praça central. Era 2017, um ano que ficaria marcado na memória dos moradores não pelos fogos de artifício ou pelas quadrilhas, mas pelo que aconteceu com Carlos Eduardo Santana. Carlos tinha 35 anos e trabalhava como contador na única agência bancária da cidade. Era um homem prático, cético por natureza, daqueles que acreditavam apenas no que podiam ver e comprovar. Casado há 12 anos com Marina, tinha 2 filhos pequenos e levava uma vida previsível e organizada. Seus únicos momentos de descontração aconteciam nos fins de semana, quando se reunia com os amigos de infância para jogar truco e beber cerveja no bar do seu Mário. Naquela tarde, enquanto ajudava Marina a vestir as crianças com roupas caipiras para a festa, Carlos não imaginava que sua vida meticulosamente planejada estava prestes a se transformar num pesadelo inexplicável. O primeiro sinal de que algo estava diferente veio quando ele abriu a gaveta da cômoda para pegar uma camisa e encontrou, inexplicavelmente, 7 moedas antigas dispostas em círculo perfeito. Marina jurou que não as havia colocado ali, e as crianças eram pequenas demais para fazer algo tão elaborado. Por volta das 19 horas, a família chegou à praça onde a festa já estava em pleno movimento. Bandeirolas coloridas tremulavam no vento crescente. Barracas de comida típica exalavam aromas de pamonha e quentão, e o som do sanfoneiro ecoava entre as casas coloniais. Carlos logo encontrou seus amigos habituais: Roberto, dono da farmácia local, e Júnior, mecânico que conhecia desde os tempos de escola. Os 3 se dirigiram ao bar improvisado para começar a noitada. Foi Roberto quem primeiro notou a presença em comum. No canto mais escuro da praça, próxima a uma árvore centenária, estava montada uma pequena tenda que definitivamente não fazia parte da decoração oficial da festa. O tecido vermelho escuro ondulava com o vento, e uma luz âmbar fraca escapava de dentro da estrutura. Uma placa pequena, quase invisível na penumbra, anunciava: Madame Zelda, leitura do destino. Júnior, sempre o mais brincalhão do grupo, foi o primeiro a sugerir a ideia. E aí, Carlos, que tal descobrir se você vai morrer rico ou pobre? A gargalhada que se seguiu atraiu a atenção de outras pessoas próximas, que logo aderiram à brincadeira. Carlos, já ligeiramente alterado pela cerveja, inicialmente resistiu. Não acredito nessas bobagens, disse. Mas a pressão do grupo e os comentários jocosos dos outros frequentadores do bar acabaram por convencê-lo. Quando se aproximaram da tenda, puderam ver melhor os detalhes que haviam passado despercebidos à distância. O tecido vermelho estava desbotado e remendado em vários pontos, como se fosse muito antigo. Cordões dourados nas bordas tinham perdido o brilho original, e pequenos sinos de metal pendiam da entrada, produzindo um tilintar melancólico sempre que o vento os tocava. O cheiro que emanava de dentro era estranho, uma mistura de incenso com algo que Carlos não conseguia identificar. Algo que lembrava vagamente terra úmida e folhas em decomposição. A mulher que emergiu de dentro da tenda não correspondia à imagem estereotipada que qualquer um esperaria de uma cartomante de festa junina. Madame Zelda aparentava ter entre 50 e 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque desarrumado, e usava um vestido escuro que parecia ter visto dias melhores. Suas mãos eram notavelmente pálidas, com veias azuladas bem visíveis, e seus olhos tinham uma cor indefinida que mudava entre cinza e verde dependendo da luz.
Não havia nada de teatral ou exagerado em sua aparência, o que, estranhamente, a tornava mais perturbadora do que qualquer fantasia circense. R$ 50 para conhecer seu futuro, ela disse com uma voz rouca, mas firme. Roberto e Júnior imediatamente começaram a fazer piadas sobre o preço. Mas Carlos, impulsionado pela bebida e pela curiosidade crescente, tirou o dinheiro do bolso sem hesitar. Os amigos se entreolharam, surpresos pela decisão súbita do sempre cauteloso Carlos. O interior da tenda era mais amplo do que parecia de fora, iluminado por velas de cera vermelha que gotejavam sobre castiçais de metal oxidado. Uma pequena mesa redonda ocupava o centro, coberta por um tecido negro bordado com símbolos que Carlos não reconheceu. Cartas de tarô estavam espalhadas de forma aparentemente aleatória, e cristais de diversos tamanhos refletiam a luz vacilante das chamas. Carlos se sentou na cadeira indicada, sentindo um frio súbito subir pela espinha. Madame Zelda o observou em silêncio por alguns momentos, seus olhos percorrendo o rosto dele com uma intensidade desconcertante. Então, sem aviso, ela estendeu a mão direita. Sua mão, ela disse simplesmente. Quando Carlos estendeu a palma, a mulher a segurou com firmeza surpreendente. Seus dedos estavam gelados, uma frieza que parecia penetrar além da pele. Ela traçou as linhas da palma com o indicador, murmurando palavras em uma língua que Carlos não compreendeu. Por alguns minutos, tudo transcorreu como esperado numa leitura de mão comum. Comentários sobre longevidade, prosperidade e relacionamentos. Mas então algo mudou drasticamente. O rosto de Madame Zelda se contraiu numa expressão de choque genuíno. Seus olhos se arregalaram e ela soltou a mão de Carlos como se tivesse sido queimada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar nervoso dos sinos na entrada da tenda. Carlos sentiu o coração acelerar sem saber por quê. O que foi? Ele perguntou, tentando manter o tom casual, mas já percebendo que algo havia mudado fundamentalmente na atmosfera daquele espaço pequeno e abafado. Madame Zelda o encarou fixamente, e quando falou, sua voz havia perdido qualquer vestígio de teatralidade ou artifício. Era a voz de alguém que havia visto algo terrível, e não conseguia esconder o impacto daquela visão. Você tem 7 dias, ela disse, cada palavra pronunciada com uma clareza aterrorizante. Carlos riu nervosamente. 7 dias para quê? Para viver. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Carlos podia ouvir o próprio coração batendo, e distante, os sons da festa continuando como se nada tivesse acontecido. A realidade daquelas palavras ainda não havia penetrado completamente em sua consciência, mas algo primitivo e instintivo dentro dele já começava a reagir com um medo inexplicável. E você, ouvindo esta história agora, consegue imaginar como se sentiria ao receber uma profecia tão específica e definitiva sobre seu próprio fim? Carlos saiu da tenda num estado de confusão que ele próprio não conseguia explicar. Parte dele queria rir da situação toda, descartar aquilo como charlatanice barata, mas havia algo no tom de voz da mulher, na expressão genuína de horror em seu rosto, que o impedia de simplesmente ignorar o que havia acontecido. Seus amigos o esperavam do lado de fora, curiosos e já preparados para fazer piadas sobre qualquer coisa que a cigana tivesse dito. E então, Carlos, vai ficar rico e famoso? Provocou Júnior, mas parou de rir quando viu a expressão no rosto do amigo. Roberto também percebeu que algo estava errado. Cara, você está bem? Está pálido. Carlos tentou forçar um sorriso, mas as palavras de Madame Zelda ecoavam em sua mente com uma insistência perturbadora. Disse que eu tenho 7 dias para viver. Ele respondeu tentando soar casual. Charlatanismo do bom, né? Os amigos riram como esperado, mas Roberto notou que Carlos não estava rindo junto. Durante o resto da noite, enquanto a festa continuava ao redor deles, Carlos se mostrava distante e perdido em pensamentos. Bebia mais do que o habitual, como se tentasse afogar uma ansiedade crescente que não conseguia compreender racionalmente. Quando chegou em casa, já passava da meia-noite. Marina havia deixado um prato de comida aquecendo no forno e um bilhete carinhoso na mesa da cozinha. Carlos comeu sem apetite, seus pensamentos voltando repetidamente para os olhos acinzentados de Madame Zelda e a frieza de suas mãos.
Tentou se convencer de que tudo não passava de sugestão psicológica, mas quando finalmente foi para a cama, teve dificuldade para adormecer. O primeiro dia após a profecia transcorreu normalmente até o final da tarde. Carlos trabalhou no banco, almoçou com os colegas, brincou com as crianças quando chegou em casa. Estava quase conseguindo esquecer o episódio da festa, quando aconteceu o primeiro evento que o fez questionar se tudo realmente era coincidência. Ele havia saído para comprar pão na padaria da esquina, uma rotina que realizava quase todos os dias há anos. A caminhada durava exatos 5 minutos, sempre pelo mesmo percurso. 3 quarteirões pela Rua das Flores, virar à direita na Avenida Central e seguir até a padaria do seu João. Mas naquela tarde, quando estava atravessando a Avenida Central no local de sempre, um caminhão de carga pesada passou a poucos centímetros dele, buzinando furiosamente. Carlos teve que pular para trás para evitar ser atropelado. O motorista parou o veículo e desceu, visivelmente nervoso. "Desculpa, amigo, não te vi. Você apareceu do nada na minha frente", gritou o homem. Várias pessoas se aproximaram para ver se Carlos estava bem. Ele não tinha um arranhão, mas o susto havia sido real. O que mais o perturbou, no entanto, foi perceber que havia atravessado a rua exatamente no mesmo horário que fazia todos os dias, no mesmo local de sempre. Por que o motorista não o havia visto? Naquela noite, Carlos jantou em silêncio, perdido em pensamentos. Marina perguntou várias vezes se ele estava bem, mas ele respondeu que era apenas cansaço do trabalho. Quando foi dormir, teve um sonho vivido e perturbador. Estava caminhando por uma estrada de terra vermelha, sob um céu completamente negro. À medida que avançava, percebia que havia pegadas na estrada, mas elas não eram suas. Eram pegadas que pareciam estar sendo feitas na sua frente, como se alguém invisível estivesse caminhando ao seu lado, mas sempre um passo à frente. Acordou suado e com o coração disparado às 3h45 da madrugada. O segundo dia começou com uma ligação estranha. Carlos estava tomando café quando o telefone tocou. Atendeu esperando ser alguém do trabalho, mas ouviu apenas respiração pesada do outro lado da linha. "Alô?", disse várias vezes, mas ninguém respondeu. A ligação durou exatamente 1 minuto e 15 segundos antes da linha ficar muda. Verificou o identificador de chamadas, mas aparecia apenas número desconhecido. Durante o almoço, aconteceu o segundo incidente. Carlos estava no restaurante que frequentava habitualmente quando um garçom novo, que ele nunca havia visto antes, se aproximou da mesa. "O senhor pediu o prato especial, certo?", perguntou o jovem. Carlos negou, explicando que ainda nem havia feito o pedido, mas o garçom insistiu. "Tem certeza? Anotei aqui que a mesa 12 pediu o especial." Carlos verificou o número da mesa. Era a mesa 12. O garçom parecia genuinamente confuso, verificando suas anotações várias vezes antes de se desculpar e se afastar. Mais tarde, Carlos descobriu qual era o prato especial do dia: peixe. Ele tinha alergia severa a frutos do mar, algo que poderia ter causado uma reação potencialmente fatal se tivesse consumido o alimento por engano. A coincidência o deixou inquieto pelo resto do dia. O terceiro dia trouxe uma sequência de pequenos acidentes evitados por pouco. De manhã, uma telha solta do telhado de um prédio caiu exatamente onde Carlos havia estado parado segundos antes. À tarde, uma escada que ele estava prestes a usar no trabalho se revelou com um degrau solto que poderia ter causado uma queda séria. À noite, quando foi levar o lixo para fora, tropeçou num buraco na calçada que nunca havia notado antes, mas conseguiu se equilibrar no último segundo. Cada incidente isoladamente poderia ser explicado como azar ou falta de atenção, mas a sequência estava começando a formar um padrão que Carlos não conseguia mais ignorar. Ele começou a contar obsessivamente. Faltavam 4 dias. No quarto dia, Carlos acordou com a sensação de que estava sendo observado. Olhou pela janela do quarto e viu, do outro lado da rua, uma figura feminina parada sob um poste de luz. A distância e a luz fraca não permitiam que ele identificasse quem era, mas havia algo familiar na postura daquela pessoa. Quando piscou e olhou novamente, a figura havia desaparecido. Durante o dia no trabalho, Carlos cometeu vários erros incomuns. Digitou números errados em planilhas importantes, confundiu nomes de clientes e teve dificuldade para se concentrar em tarefas rotineiras. Seu supervisor, preocupado com o desempenho atípico,
Sugeriu que ele tirasse o resto do dia de folga. Foi durante a caminhada de volta para casa que Carlos teve seu encontro mais perturbador até então. Parou num semáforo e, quando olhou para o carro ao lado, viu o motorista o encarando fixamente. Era um homem idoso, com cabelos completamente brancos e olhos que pareciam familiares. Quando Carlos o encarou de volta, o homem fez um gesto com a mão direita, passando o dedo indicador pelo pescoço, numa simulação clara de degola. O sinal abriu. O carro seguiu em frente, e Carlos ficou parado na calçada, tremendo. Assim como o protagonista buscava respostas naquele momento, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim você não perderá os próximos capítulos dessa jornada pelas sombras que muitos preferem ignorar. E me diga nos comentários, você já sentiu aquela sensação de estar sendo observado quando está sozinho? O quinto dia começou com Carlos encontrando um envelope sem remetente embaixo da porta de casa. Dentro havia apenas uma foto antiga, em preto e branco, mostrando uma mulher que ele reconheceu imediatamente. Era Madame Zelda, mas aparentando ter a mesma idade de quando ele a conheceu, apesar da foto claramente datar de décadas atrás, a julgar pelas roupas e pela qualidade da imagem. No verso escrito à mão com tinta desbotada, estava anotado: 2 gerações, mesmo destino. Carlos mostrou a foto para Marina, que ficou tão perturbada quanto ele. Onde você conseguiu isso? Ela perguntou, mas ele não soube responder. Ligou para Roberto e Júnior, mas nenhum dos dois se lembrava de ter visto a mulher na festa além daquela única noite. Pior ainda, quando ligou para a prefeitura para perguntar sobre a licença para funcionamento da tenda na praça, descobriu que nenhuma autorização havia sido emitida. Segundo os registros oficiais, não havia nenhuma cartomante trabalhando durante a festa de São João. O 6º dia foi o pior de todos. Carlos acordou com uma certeza inexplicável de que algo definitivo estava prestes a acontecer. Cada pessoa com quem cruzava na rua parecia olhá-lo de forma estranha, como se soubessem de algo que ele próprio ainda estava tentando negar. Durante o almoço, encontrou-se contando inconscientemente. Faltavam menos de 24 horas. Foi naquela tarde que ele tomou a decisão de voltar ao local onde havia sido montada a tenda de Madame Zelda. A praça estava vazia, apenas algumas crianças brincando nos balanços e alguns idosos conversando nos bancos. O local onde ficava a tenda não mostrava nenhum sinal de que algo tivesse estado ali, nem marcas na grama, nem vestígios de estacas ou cordas. Era como se nada tivesse acontecido. Mas quando Carlos estava prestes a ir embora, percebeu algo que o fez gelar. Gravado na casca da árvore centenária, bem na altura dos olhos, havia um símbolo que ele não havia notado antes. Um círculo com 7 pequenos riscos no interior, como se alguém estivesse fazendo uma contagem regressiva. O símbolo parecia recém-feito, a madeira ainda clara onde a casca havia sido removida. 7 riscos. 7 dias. Naquela noite Carlos não conseguiu dormir. Ficou sentado na sala, olhando pela janela, esperando. Marina tentou convencê-lo a ir para a cama, mas ele disse que não estava com sono. Na verdade, tinha medo de dormir. Medo de não acordar. Quando o relógio marcou meia-noite, oficialmente começou o 7º dia. O que aconteceria se aquela entidade, agora completamente desperta, decidisse que não queria apenas observar? A verdade que estava prestes a ser revelada era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. O 7º dia amanheceu com um céu pesado e nublado, como se a própria atmosfera pressentisse que algo definitivo estava prestes a acontecer. Carlos não havia dormido 1 minuto sequer durante a noite. Permanecera sentado na poltrona da sala, observando cada sombra que se movia lá fora, cada ruído que quebrava o silêncio da madrugada. Marina havia desistido de tentar convencê-lo a ir para a cama e dormido sozinha, preocupada com o estado mental do marido. Quando os primeiros raios de sol penetraram pelas cortinas, Carlos se levantou da poltrona com os músculos doloridos pela tensão acumulada. Olhou-se no espelho do banheiro e viu um homem que parecia ter envelhecido anos em apenas 1 semana. Olheiras profundas, rosto pálido, mãos tremendo levemente. Tentou se barbear, mas teve que parar quando percebeu que não conseguia manter a lâmina firme contra a pele. Marina preparou o café da manhã em silêncio, observando o marido com uma mistura de preocupação e incompreensão.
As crianças, percebendo a tensão no ar, comeram rapidamente e saíram para brincar no quintal. Foi então que Marina tomou coragem para confrontar diretamente o que estava acontecendo. "Carlos, isso precisa parar", ela disse, sentando-se à sua frente na mesa da cozinha. "Você está se destruindo por causa das palavras de uma charlatã. Não pode continuar assim." Carlos a olhou com olhos cansados e respondeu numa voz que ela mal reconheceu. "E se não for charlatanismo, Marina? E se ela realmente viu alguma coisa? Isso é impossível, e você sabe disso. Você sempre foi o mais racional entre nós. Onde está aquele homem prático que se casou comigo?" Carlos não respondeu. Como poderia explicar para ela os incidentes da semana, as coincidências impossíveis, a sensação crescente de que algo invisível o estava perseguindo? Como descrever a certeza visceral, quase animal, de que sua vida estava chegando ao fim? Decidiu não ir trabalhar naquele dia. Liga para o banco e inventou uma desculpa sobre um problema familiar urgente. Precisava ficar em casa, precisava estar perto da família, precisava controlar o ambiente ao redor. Se algo fosse acontecer, pelo menos aconteceria num local familiar, cercado pelas pessoas que amava. A manhã passou lentamente. Carlos verificava o relógio a cada poucos minutos, fazendo cálculos mentais obsessivos. Se a profecia se cumpriria exatamente 7 dias após o encontro com Madame Zelda, ele teria até as 23h15 daquela noite, que foi aproximadamente o horário em que saiu da tenda. Mas e se o prazo fosse interpretado de forma diferente? E se fossem exatamente 168 horas? E se o 7º dia começasse à meia-noite? Durante o almoço, aconteceu algo que fez Carlos questionar sua própria sanidade. Estava comendo uma sopa que Marina havia preparado quando sentiu algo estranho na boca. Cuspiu discretamente na mão e encontrou um pequeno objeto de metal. Era uma moeda antiga, idêntica à 7 que havia encontrado na gaveta da cômoda no dia da festa. Olhou para Marina, que estava alimentando o filho menor, e decidiu não comentar nada. Guardou a moeda no bolso, mas sua presença ali parecia queimar contra sua perna. À tarde, Carlos decidiu fazer algo que vinha adiando durante toda a semana. Ligar para Roberto e Júnior para perguntar se eles se lembravam de mais detalhes sobre Madame Zelda. A conversa com Roberto foi frustrante. O amigo insistiu que se lembrava da mulher, mas quando Carlos pediu para ele descrevê-la, percebeu que as lembranças de Roberto eram vagas e contraditórias. Ora dizia que ela era jovem, ora que era idosa. Ora afirmava que usava roupas coloridas, ora que se vestia de preto. A ligação para Júnior foi ainda mais desconcertante. O mecânico disse que não se lembrava de Carlos ter entrado em nenhuma tenda naquela noite. "Cara, você bebeu bastante naquele dia. Será que não foi só um sonho ou uma imaginação sua? Você ficou meio estranho depois de um tempo, mas pensei que fosse por causa da cerveja." Quando Carlos desligou o telefone, sentiu uma vertigem que o obrigou a se sentar. Era possível que tudo não tivesse passado de uma elaborada alucinação alcoólica? Mas então como explicar os incidentes da semana? A foto que havia encontrado, a moeda na sopa. O final da tarde trouxe uma calmaria estranha. Carlos se sentou no quintal, observando as crianças brincarem, tentando absorver cada detalhe daqueles momentos que poderiam ser seus últimos. Marina se juntou a ele, e pela primeira vez na semana conseguiram conversar sobre coisas normais. Os planos para as férias, a reforma que queriam fazer na casa, o futuro dos filhos. Quando o sol começou a se pôr, Carlos sentiu uma mudança sutil no ar. Não conseguia definir exatamente o que era, mas era como se a realidade ao seu redor tivesse ficado mais densa, mais carregada de possibilidades. As cores pareciam mais vívidas, os sons mais nítidos, cada sensação amplificada ao máximo. Às 20 horas, colocaram as crianças para dormir. Carlos beijou cada uma delas na testa, demorando mais do que o habitual, gravando seus rostos na memória. Quando saiu do quarto dos pequenos, Marina o esperava no corredor. "Qualquer coisa que aconteça", ele disse segurando as mãos dela, "quero que você saiba que estes foram os anos mais felizes da minha vida." Marina começou a chorar, mas não disse nada. Talvez em algum nível, ela também sentisse que algo estava diferente naquela noite. Às 22 horas, Carlos se posicionou na sala, de onde podia ver tanto a porta da frente quanto a do quintal. Havia decidido que se algo fosse acontecer, ele estaria preparado. Não sairia de casa,
Não se colocaria em situação de risco. Ficaria ali, vigilante, até que o prazo da profecia expirasse. Marina se despediu e foi dormir. Mas Carlos sabia que ela não estava realmente dormindo. Podia sentir sua presença acordada no quarto, provavelmente tão tensa quanto ele. Os minutos se arrastaram com uma lentidão torturante. Carlos verificava o relógio constantemente, fazendo contas e recontas dos horários. 22 horas e 30 minutos. 22 horas e 45. 23 horas. Quando o ponteiro dos minutos se aproximou do 15, Carlos segurou a respiração. Se a profecia fosse precisa, faltavam apenas momentos. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. 23 horas e 15 minutos. Nada aconteceu. Carlos esperou mais alguns minutos. Depois, mais alguns. 23 horas e 30. 23 horas e 45. Meia-noite. Quando o relógio bateu à meia-noite, Carlos sentiu uma onda de alívio tão intensa que suas pernas fraquejaram. Havia passado. A profecia não se cumprira. Tudo não passara de sugestão, paranoia, coincidências interpretadas de forma exagerada por uma mente sugestionada. Riu sozinho, um riso que começou baixo e foi crescendo até se tornar quase histérico. Que idiota havia sido! Como pudera acreditar nas palavras de uma charlatã de feira? Carlos Eduardo Santana, contador, homem racional e prático, havia passado uma semana inteira aterrorizado por uma farsa. Foi nesse momento de euforia e alívio que aconteceu. Carlos estava rindo de pé no meio da sala, quando sentiu uma dor súbita e intensa no peito. Uma dor que irradiava pelo braço esquerdo e subia pelo pescoço. Tentou gritar por Marina, mas as palavras não saíram. Tentou se mover em direção ao quarto, mas suas pernas não obedeceram. Caiu no chão da sala. Ainda consciente, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Conseguiu virar a cabeça em direção ao relógio da parede. 00:03. Enquanto sua visão começava a escurecer, Carlos teve uma última percepção clara. Talvez a profecia não tivesse especificado que dia ele morreria. Talvez ela tivesse dito que ele tinha 7 dias para viver. 7 dias completos de vida restante. E aqueles 7 dias haviam acabado de terminar exatamente à meia-noite. Marina o encontrou na manhã seguinte. A causa da morte, segundo o laudo médico, foi infarto agudo do miocárdio. O médico explicou que o estresse extremo e a privação de sono dos últimos dias haviam criado condições ideais para um ataque cardíaco fatal. Uma explicação perfeitamente racional e científica. Mas Marina nunca conseguiu esquecer um detalhe que não mencionou a ninguém. Quando encontrou Carlos na sala, ele estava segurando algo na mão direita. Quando ela abriu os dedos dele para ver o que era, encontrou 7 moedas antigas dispostas em círculo perfeito na palma de sua mão. A tenda de Madame Zelda nunca mais foi vista em Santa Rosa do Sul, e nenhum morador da cidade conseguiu fornecer informações precisas sobre a misteriosa cartomante. Alguns disseram que ela aparecia na região há décadas, sempre durante as festas de São João. Mas ninguém sabia ao certo de onde vinha ou para onde ia quando desaparecia. Roberto e Júnior compareceram ao funeral de Carlos, mas quando Marina tentou conversar com eles sobre os eventos da última semana, ambos pareciam genuinamente confusos. Roberto jurou que Carlos não havia entrado em tenda alguma na noite da festa, e Júnior insistiu que o amigo havia passado a noite inteira bebendo e contando piadas como sempre fazia. Anos depois, Marina ainda se pergunta se tudo não passou de uma terrível coincidência, se o medo e a sugestão não foram capazes de literalmente matar seu marido. Mas às vezes, durante as madrugadas insones, ela se lembra das 7 moedas na mão de Carlos e se questiona se algumas coisas neste mundo vão além da compreensão humana. A única certeza que lhe restou foi que nunca mais conseguiu passar pela praça central durante uma festa de São João sem sentir um frio inexplicável correndo pela espinha, como se algo invisível estivesse observando, esperando pelo próximo incauto, disposto a desafiar os mistérios do destino. Se esta história despertou seus próprios medos,